Olá, gente! Estou no Facebook e aqui no Instagram, aguardando um pouquinho, esperar as pessoas para a gente começar a nossa transmissão, nossa live com o tema As escolhas que faço são realmente minhas? Vamos aguardar um pouquinho para as pessoas virem chegando. Olá, John, boa noite. Bem, vamos começar aos pouquinhos, as pessoas vão chegando e vão se acostumando com essa dinâmica aqui de live, que para mim está sendo novidade. Então, vou começar me apresentando. Algumas pessoas podem não me conhecer direito, apesar de me acompanharem. Eu me chamo Cláudia Fragoso, sou psicóloga há 14 anos, sou coach também. E esse tema, né? As escolhas que faço são realmente minhas. Por que esse tema? De onde surgiu? Vou contar um pouquinho de uma história minha para vocês entenderem sobre isso e também sobre a necessidade de falar sobre escolhas. A gente vive num mundo com inúmeras opções de escolhas. Cada vez mais a gente tem diversas opções de escolhas, seja de modelo de celular, seja de pessoas, de amizades, de muitas coisas, né? Então, a gente vive cercado por muitas opções e muitas vezes a gente tem muita dificuldade de fazer escolhas ou a gente escolhe mal, né? A gente às vezes simplesmente se engana, comete escolhas erradas, se atropela e às vezes isso pode ocorrer uma grande frustração na vida. E isso foi o que aconteceu comigo. Em 2006 eu fiz uma escolha, que foi fazer um concurso público. E algum tempo depois eu fui chamada, né, e lá trabalhei durante algum tempo. Algumas pessoas sabem um pouco dessa história, mas é sempre bom falar um pouquinho mais. E lá fiquei durante um bom tempo, né? Só que esse tempo que eu fiquei lá, eu vivi uma vida muito frustrada, muito triste profissionalmente por não estar feliz verdadeiramente com aquilo que eu fazia. E assim, aconteceram muitas coisas nesse meio de caminho, mas o fato é que essa escolha, aí alguém pode perguntar, será que essa escolha foi sua? Né? Esse é o tema de hoje, da nossa conversa, é essa. Será que essa escolha que eu fiz, ela foi realmente minha? As escolhas sempre são nossas, no sentido de que a responsabilidade sobre a minha escolha é minha. Mas, claro, teve muita influência de muitas pessoas, de muitas coisas. O fato é que eu escolhi e por causa dessa minha escolha, eu sofri as consequências, vivi uma época muito infeliz profissionalmente e tive que arcar com as consequências disso. E agora, recentemente, esse ano, eu fiz uma outra escolha, uma escolha radicalmente diferente, que foi a escolha de pedir exoneração, uma escolha bem oposta, né? O caminho que eu vinha seguindo era o caminho muito de seguir os padrões da sociedade, que diziam que era estável, do que é, sei lá, que as pessoas valorizam mais, né, profissionalmente, que são as pessoas que estão concursadas e que vivem aquela vida que todos dizem que é a única para ser feliz. E aí eu tomei uma outra decisão, fiz uma outra escolha completamente diferente, que foi pedir exoneração. Sendo que essa escolha, ela foi diferente não só nesse aspecto, mas a principal diferença é que ela foi autêntica. Ela foi de dentro, foi totalmente minha. Não que a outra não fosse, né? Uma vez que eu escolhi e que isso não deixa de ser uma responsabilidade minha, né? Por mais que tenha influência de N fatores, a decisão é minha. Quando eu escolho, quando eu decido, ela é minha. Mas dessa vez ela foi uma decisão autêntica. Quando eu estava lá nesse órgão público, eu me sentia muito distante, muito desconectada de mim mesma, né? Vivia essa vida assim bem distante. E aí pude fazer essa escolha autêntica.
Só dar uma boa noite para Meire, Aninha, Catarina, Lara, Isana. Boa noite para vocês, sejam bem-vindos. Se quiserem participar, perguntar, comentar alguma coisa, fiquem à vontade. Voltando ao nosso tema, né? Por que a gente escolhe o que escolhe? Existem alguns fatores que levam a gente a decidir, né? E eu vou comentar um pouquinho sobre esses fatores. Alguns deles, né? Existem outros, mas eu vou comentar sobre alguns. Primeiro fator, história de vida, né? Todos nós temos uma história de vida própria, né? Somos criados de uma determinada forma, então, devido ao que se passou na sua infância, na adolescência, a forma como você foi criado, aquilo ali marcou você e muitas vezes você passa a vida inteira fazendo escolhas por causa daquilo. De certa forma, consciente ou inconsciente, você sofre essa influência. Esse é um fator. Um outro fator são as opiniões alheias. Opiniões de mãe, pai, de marido, de amigo. São opiniões de desconhecidos. Boa noite, Andréa, seja bem-vinda do Dê a Dica. Então, são opiniões alheias que a gente escuta e muitas vezes toma decisões baseadas nessas pessoas, que às vezes são amigas, às vezes são próximas, mas que elas também tiveram uma história de vida diferente. Por mais que seja irmão, irmã, pai, mãe, cada um viveu de uma outra forma. Boa noite, Bruno. Então, esse é um segundo fator que influencia as nossas decisões. Um terceiro fator, momento de vida, né? Às vezes a gente está vivendo um momento de vida muito diferente, né? Por exemplo, eu pedi exoneração. Antes de eu pedir exoneração, eu estava vivendo esse momento de muita tristeza, de infelicidade profissional. Eu já estava afetada com isso. Então, a tendência é que quando você está afetado, quando você está mais triste ou mais alegre, a gente toma decisões baseadas nisso, né? Em como a gente está vivendo. Você perdeu, por exemplo, um ente querido, e aí naquele dia você vai tomar uma decisão. Enfim, então, o momento de vida que a gente está vivendo é crucial para que a gente faça uma escolha, para que a gente sofra a influência disso, na verdade. Um outro fator são as emoções, né? Isso é tão batido hoje em dia no marketing. Existem estudos, inúmeros estudos da psicologia do consumo, por exemplo, que se baseia justamente no nosso comportamento, nas nossas emoções, daquilo que a gente está vivendo naquele momento. Até em supermercado, por exemplo, os locais que são colocados determinados produtos são colocados propositadamente para que a gente consuma, né? As cores. Então, assim, às vezes, quando você está... Tanto é que quando você está muito triste, por exemplo, está com muita raiva, você está chorando, dirigir não é uma boa. Assim como tomar decisões não é interessante. Boa noite, Elis. Boa noite, Elian. Então, a gente precisa saber que todos esses fatores influenciam nas nossas decisões. Repetindo para quem chegou depois. O primeiro fator que eu falei foi a história de vida. Tudo que a gente passou na infância, na adolescência, tudo que aconteceu na nossa vida influencia na hora de tomar uma decisão. O segundo fator foram as opiniões alheias, seja lá de quem for. Por mais bem intencionadas que sejam as pessoas, é importante a gente lembrar que elas também viveram e passaram por momentos de vida diferentes, passaram por histórias de vida diferentes e que as opiniões delas vão se basear nisso, em todo o percurso que ela viveu e não no seu. O terceiro fator que eu coloquei foi o momento de vida que você está vivendo, né? Que às vezes a gente está vivendo um momento de vida muito crítico e que quando a gente decide, toma decisões importantes na vida, nesse momento, essa decisão pode não ser muito bacana. Um outro fator que eu coloquei foram as emoções do calor do momento. Se fala muito, né, que não é legal a gente tomar decisão baseado nisso. Tanto é que quando eu decidi sair, pedir exoneração, eu passei 1 ano e meio a 2 anos pensando justamente com receio de tomar uma decisão precipitada, no calor da emoção. Às vezes as pessoas comentaram assim comigo: Cláudia, mas pense direitinho. Gente, pensar mais do que eu já estou pensando é difícil, né? E agora o último fator
que eu considero são os nossos valores. As nossas decisões vão se basear muito nos nossos valores. Na verdade, o ideal é que as nossas decisões se baseiem nos nossos valores. Mas o que é que acontece hoje em dia? O que é que eu vejo muito acontecer? Eu vejo que as pessoas cada vez menos escolhem de acordo com aqueles valores. Então, elas são influenciadas por todos esses fatores e outros por aí. Mas o fato é que eu fico muito triste quando eu vejo pessoas que tomam decisões importantes, sérias na vida, baseadas em outras coisas que não são os valores. Ou seja, as decisões, as escolhas acabam muitas vezes não sendo autênticas, não sendo verdadeiras, não sendo de dentro. E esse é o meu foco, esse é o meu trabalho. Obrigada, Mary. Realmente foi muito difícil. Foi muito difícil quem estava perto, né? Meu marido está aí acompanhando, sabe, meus amigos, pessoas que estavam mais próximas, souberam o quanto foi complicado. Tomar a decisão, né? Foi a decisão mais difícil da minha vida, sem dúvidas, e arcar com tudo isso, né? E por ter vivido tudo isso, por ter passado, por ter me desconectado de mim, de quem eu era, dos meus valores, da minha essência. Quando eu falo isso, eu não quero dizer que eu era uma outra pessoa completamente diferente, que fazia loucuras. Não é isso. Era uma coisa que eu nem sentia. E o que eu percebo é que as pessoas fazem isso no dia a dia cada vez mais e não percebem. E é isso que me incomoda, sabe? Eu vejo que elas vão vivendo a vida empurrando com a barriga, vão decidindo muitas vezes coisas sérias sem que percebam que aquelas escolhas não são escolhas autênticas. Então, assim, às vezes eu converso com pessoas, principalmente sobre profissão, e aí pessoas que viveram a vida toda, hoje tem 30, 40 ou mais idade, e aí se ela for fazer uma retrospectiva da sua trajetória profissional, ela vai ver, quando é que foi o seu primeiro emprego? Não, porque alguém da família tinha e você foi. E aí, a faculdade que você fez, era o que você queria? Não, era porque, sei lá, às vezes não tem nem motivo. Tinham razões alheias. E aí ela fez. E aí pulou de emprego em emprego por uma necessidade. Eu sei que existem, eu não estou negando, gente, aqui, que existe a necessidade realmente de subsistência, a necessidade de se manter, de se alimentar, necessidades básicas. Claro que existe, a gente não pode ficar cego para isso de forma alguma. Isso é real. Mas é importante que você saiba que muitas vezes o caminho que você está traçando talvez não seja o seu caminho, talvez não seja verdadeiro. A Eliane está perguntando aqui como é que eu faço para saber se a minha escolha foi autêntica ou não. Eliane, e para todo mundo que está ouvindo, você precisa se conhecer bem. E quando eu falo se conhecer bem, não é uma coisa. Me perguntaram também antes no Instagram, justamente uma pergunta parecida: quais estratégias a gente pode usar? Não é um passe de mágica. Assim como quem faz psicoterapia também, a gente não tem como receitar uma fórmula mágica do sucesso e dizer faça isso, isso, isso que vai dar tudo certo. Não, você precisa se conhecer muito. Mas uma coisa que eu diria a princípio é justamente você, vamos lá, vamos pensar primeiro no aspecto profissional, porque também não dá pra gente dar conta de tudo aqui. No aspecto profissional, faça uma avaliação de toda a sua trajetória, desde a época dos seus estudos e tudo que você trabalhou. Qual foi o seu primeiro emprego, segundo, tente lembrar, puxar na mente quais foram os motivos que lhe levaram para os seus empregos, trabalhos, vínculos públicos ou não, seja lá o que for, tenta lembrar do que fez com que você fosse trabalhar na empresa A, B e C. Vai colocando, vai escrevendo e lembrando se isso tinha alguma relação com você ou se foi o que apareceu pela frente. Vai fazendo isso até hoje e faça uma avaliação sincera. Pergunte para você mesmo se você realmente está feliz, satisfeito com o que você trabalha. Se essa for uma questão para você, né? Porque para muita gente é suficiente trabalhar no local, viver bem, receber o seu salário no fim do mês e pronto. Se para você tudo bem, ok. Então você pode avaliar um outro aspecto da sua vida. Mas para quem precisa, assim como eu,
ter uma paixão dentro, ter um vínculo emocional muito forte com o que está fazendo, se realizar profissionalmente, então é necessário que você faça toda essa avaliação e perceba se realmente faz sentido estar onde está ou não. E se não faz sentido, aí é interessante você perceber se vale a pena mudar ou não, que caminhos você pode... Só um minutinho, gente. Deu uma travada aqui no Facebook, mas acho que já voltou. Boa noite, Érica, Iris, Jampa e Maria José. Sim, voltando, gente. Então, assim, é importante fazer essa avaliação. Estou dando um exemplo da questão profissional, mas você pode fazer isso com todos os outros aspectos da sua vida. Isso é o que eu estou falando assim, né? De cara que você pode fazer sozinho. Existem outras formas de ajudar no autoconhecimento. Uma delas, com certeza, e a mais profunda, é a psicoterapia. Que aí você pode fazer uma avaliação realmente com mais calma, com mais tempo, e ver todo o seu percurso. E uma outra forma, eu não sei se eu falei para todo mundo, gente, mas essa live é uma live curtinha, certo? Eu vou aqui conversar rapidinho com vocês. Se vocês gostarem, vocês me dão um feedback, quem sabe a gente faz numa próxima. A minha intenção é fazer de vez em quando, mas vão me dando os feedbacks depois, tá certo? Pra gente ver se dá continuidade ou não a esse processo de live. Mas hoje vai ser curtinho. Para encerrar essa conversa, uma das coisas que você pode fazer é participar do workshop Conecte-se. Não sei se vocês sabem, mas eu já coloquei aqui no Instagram alguns stories, já coloquei em Facebook, WhatsApp, algumas pessoas já fizeram, já participaram, inclusive, que está aqui presente, podem falar um pouco mais sobre isso. Mas a ideia do Conecte-se é uma imersão de 12 horas. Vai funcionar na sexta-feira à noite e no sábado o dia inteiro, dias 26 e 27 de outubro. E o que acontece lá? O que acontece é que é um grupo, né, fechado, são poucas pessoas que participam. E aí a gente vai fazer um mergulho profundo nisso, nos seus valores, para que você consiga fazer uma avaliação dos vários aspectos da sua vida, se você está satisfeito, se não está, por que está, por que não está. E aí, o principal, tentar encontrar formas, meios de mudar o que não está legal, né? Então, assim, são utilizadas algumas vivências, relaxamento, técnicas, ferramentas de coaching e muita troca de experiência. É muito mágico para mim, a primeira edição foi muito bacana. Acontece uma sinergia muito grande, as pessoas se ajudam, né? Elas dão algumas sugestões de melhoria na vida umas das outras. E a ideia é que a partir da segunda edição a gente dê uma continuidade para quem quiser, claro. A gente forme grupos que a gente possa se encontrar e debater alguns temas. É autoconhecimento de uma forma geral, né? Então, assim, se você tem dúvidas, se você está confuso sobre a sua vida, se você está trilhando um caminho que é autêntico, que é verdadeiro com você mesmo, seja profissionalmente, seja em relação às suas relações amorosas, amizade, a vida, se você realmente está coerente ou não, você pode participar, falar comigo, que eu te explico, te dou mais detalhes. Então, são para pessoas que realmente estão perdidas, ou aquelas que já sabem que tem alguma coisa errada, né, que vive a vida. Tem um outro grupo de pessoas que eu conheço, algumas que elas vivem a vida de uma maneira tão frenética, tão louca, assim, manhã, tarde e noite, e é direto, e tem que sair, que, assim, para mim é muito nítido que é uma fuga. Às vezes é uma fuga de olhar para si, de olhar para o que de repente não está bacana na sua vida e você tem medo, você não quer, você sabe que tem que lidar com aquilo, e lidar com aquilo é pesado, é sofrido para você, e aí você passa a viver de uma forma frenética, não dando importância, não dando valor, não dando tempo de qualidade para as pessoas que você ama, para fazer aquilo que você mais gosta, que é aquilo que você mais se identifica. Então, tem pessoas que têm essa noção, né, que já sabem disso, então também podem fazer. E tem aquelas que realmente não sabem mesmo, que estão perdidas, sem saber o que fazer profissionalmente, sem saber o que fazer, sei lá, para sair de um relacionamento que ela não vê sentido e que está confusa. Para quem não é o Conecte-se, para menores de idade,
e para pessoas que estão passando por um momento de vida mais delicados, ou seja, estão fazendo algum tratamento psiquiátrico. Por que isso? Porque no Conecta-se pode mexer muito, mexe com as emoções. A gente vai se colocar lá no grupo, vai mexer com o conhecimento. Então, dependendo de como a pessoa estiver, pode não ser bacana nesse momento, já que não tem a profundidade que tem uma psicoterapia em termos de continuidade. Eu até tenho a intenção de fazer, mas é grupo, é diferente. Então, assim, sintam-se todos convidados. Muito obrigada pela presença de todos. Olá, Alexandra, Débora, Bruna, Instituto Psi. Foi muito boa essa experiência. Para mim está sendo uma novidade estar aqui com vocês numa live. Se vocês gostarem, comentem ou coloquem alguns temas que vocês acham interessante para a próxima live. Para mim, falar sobre escolhas é falar sobre vida, porque nossa vida é permeada por escolhas, e o que a gente delineia agora, a gente vai colher no futuro, a gente vai estar vivendo de acordo com essas escolhas. Então, se a gente não parar para analisar, para refletir se essas escolhas fazem sentido, se elas são verdadeiras, se elas são autênticas, a gente corre o risco de chegar lá na frente e olhar para trás e, poxa, que vida eu vivi? Que exemplo eu vou dar para meus filhos, por exemplo? Que mensagem eu quero deixar no mundo? Era isso, gente. Muito obrigada pela atenção de todos e de todas. E até a próxima. Espero vocês no Conecte-se. Anotem aí, dia 26 e 27 de outubro. O primeiro lote se encerra agora dia 30. Quem se interessar, fala comigo no privado que eu dou mais detalhes, tá bom? Até a próxima, gente.